E aí, pessoal, o professor Fernando Bertoncini com vocês. Nós estudamos já o primeiro tipo de isomeria, que é a isomeria plana. Na isomeria plana, nós estudamos, primeiramente, isomeria de cadeia, de posição e de função. Essas foram as três primeiras isomerias de isomeria plana que nós estudamos. Depois a gente estudou isomeria de compensação, metameria, e finalmente nós estudamos a tautomeria. Hoje nós vamos a outro tipo de isomeria, que é chamada de isomeria geométrica ou cis-trans. A isomeria geométrica cis-trans é uma isomeria espacial. É o que a gente vai ver agora. Então eu vou grifar com vocês aqui, ó. O que é isomeria geométrica ou cis-trans? É um tipo de isomeria espacial, tá? Nós estávamos estudando isomeria plana. Agora, a isomeria geométrica ou cis-trans é um tipo de isomeria espacial, que avalia e compara a posição, no espaços dos ligantes de dois átomos de carbono em uma cadeia. Então, nós vamos ter que analisar esses ligantes, dos dois átomos de carbono de uma cadeia. Qual é a condição? Então, eu vou falar primeiro das cadeias abertas com dupla ligação e das cadeias cíclicas. Então, a primeira, cadeias com dupla ligação. Lembrando que essa cadeia aqui, é uma cadeia aberta, não é cíclica. A cíclica é na segunda condição aqui. Então, nas cadeias com dupla ligação, agora presta atenção que a gente precisa grifar e observar sempre. Para existir isomeria geométrica ou cis-trans, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, você vai pegar o composto que ele te deu e verificar se tem uma dupla ligação entre os carbonos. Ótimo. Tendo a ligação dupla entre os carbonos, pode haver ou não isomeria geométrica ou cis-trans. Para ver isomeria geométrica ou cis-trans, eu tenho que ter os ligantes diferentes em cada carbono. Então, olha aqui, olhando o meu carbono da esquerda, o que tem que acontecer? O R1 tem que ser diferente do R2. Então, o radical ou elemento que tiver aqui tem que ser diferente. Os dois elementos têm que ser diferentes. Ou os dois radicais, tanto faz. A mesma coisa com o outro carbono da dupla. O R3 tem que ser diferente de R4. Professor, mas o R1 pode ser igual ao R3? Pode. O R2 pode ser igual ao R3, assim por diante? Pode sim. O que não pode é o seguinte. No carbono da dupla aqui do meu lado esquerdo, tem que ser diferente os dois ligantes. O R1 tem que ser diferente de R2. Para existir a isomeria geométrica ou cis-trans. E o R3 tem que ser diferente de R4. Aí sim a gente vai analisar se é cis ou se é trans. Tá ok? Então a primeira condição, cadeias com dupla ligação. Cadeia aberta, tá? Com dupla ligação. Primeiro, eu vou verificar, como eu disse no exemplo, se tem o carbono com a dupla. Se tem o carbono com a dupla, tem isomeria geométrica ou cis-trans? Calma aí, não é bem assim. Eu tenho que ter os ligantes de cada carbono da dupla diferente. Como eu disse, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Já eu vou passar alguns exemplos para a gente ver. E também pode existir isomeria geométrica ou cis-trans em cadeias cíclicas. Sendo também, os dois carbonos aqui, tá? Do ciclo. O R1 de novo, olha lá, tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4. Então, tanto em cadeia aberta quanto em cadeia cíclicas, pode existir isomeria geométrica ou cis-trans. Quais são as condições? Se for aberto, tem que ter a dupla. Primeira coisa, tendo a dupla, eu vou verificar se os ligantes dos carbonos da dupla são diferentes. E em cadeias cíclicas, pode ter isomeria cis-trans? Pode sim.
eu vou verificar também se os ligantes nesses carbonos são diferentes. Se isso acontecer, vai ter isomeria cis-trans, tá ok? Eu vou apagar aqui para colocar um exemplo, tá? Enquanto vocês dão um tempinho aí para vocês pararem a aula e copiarem, né? Agora eu vou passar o exemplo aqui então, tá? Um minutinho só para eu apagar aqui. Então a gente está estudando isomeria, tá? Geométrica ou cis-trans. O primeiro exemplo é esse daqui, ó. Um minutinho só. Aqui, ó. Primeiro exemplo. Esse daqui, ó. Tá aqui. Aí a pergunta dele: existe isomeria cis-trans ou geométrica nesse composto? Primeiro, tem dupla ligação entre os carbonos? Tem. Olha aqui, ó. Tem sim. Ó. E os ligantes de cada carbono são diferentes? Ó, olha aqui, ó. Nesse carbono da esquerda, o bromo é diferente do hidrogênio. Agora vamos ver no outro. O bromo é diferente do hidrogênio. Professor, mas esse daqui é igual a esse. Não importa, tá? Eu só preciso olhar aqui se os dois ligantes do carbono da esquerda são diferentes. E os dois ligantes do carbono da direita também são diferentes. Olha um outro exemplo para saber se tem isomeria cis-trans, tá? Por enquanto eu estou vendo se existe ou não isomeria cis-trans. Esse daqui, ó. Esse daqui possui isomeria cis-trans? Professor, tem a dupla ligação no carbono. Tem sim. Então já pode ter isomeria cis-trans. Agora eu preciso ver se os ligantes são diferentes. Olha aqui, ó. No carbono da esquerda, são diferentes os ligantes? Sim. Mas os da direita também tem que ser. Aqui, ó. Esses dois são diferentes? Não, eles são iguais. Então aqui não existe isomeria cis-trans. Nesse primeiro, existe isomeria cis-trans. Então a primeira coisa que você tem que ver, se for uma cadeia aberta, se tem a dupla ligação. Se tiver a dupla ligação, eu preciso verificar se os ligantes de cada carbono da dupla são diferentes. Nesse primeiro caso, realmente, ó, os dois são diferentes. Vou grifar aqui, ó, bromo diferente do hidrogênio. Olha o outro aqui, ó, bromo diferente do hidrogênio. Então o R1 é diferente do R2, o R3 é diferente do R4. Então esse composto possui isomeria cis-trans. Já eu vou mostrar para vocês o que é cis e o que é trans. Aqui é a mesma coisa. Aqui são diferentes, os ligantes R1 e R2, mas os outros dois ligantes são iguais. Então esse não apresenta isomeria cis-trans. Vamos colocar um outro exemplo para verificar primeiro se existe ou não isomeria cis-trans. Olha esse outro aqui de cadeia aberta, ó. Aqui, então ele te deu esse composto aqui. Quem é esse composto? Só para lembrar a nomenclatura. 1, 2, 3, 4. É o but. Tem dupla ligação? Tem. Está mais próximo da esquerda ou está mais próximo da direita? Esse está mais... Tanto faz, né? Está no mesmo lugar. Então, está no meio, vamos dizer assim. Então, sempre vai ser 2. 2 em e termina em O. Então, esse é o but 2N. A minha pergunta é, existe ligação? Ligação não. Existe isomeria cis-trans ou geométrica? Primeiro, tem carbono com dupla ligação? Tem. Tá aqui, ó. Tá aqui o carbono com dupla ligação. Professor, mas e agora? Como é que eu vou saber se seus ligantes são diferentes? Eu vou arrumar aqui para vocês verem, ó. Eu vou pôr o carbono da dupla aqui, ó. E aí eu vou verificar. Aqui, ó, eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho outro hidrogênio, certo? Tem dois hidrogênios aqui, ó. Vou grifar aqui, ó. Então tá aqui.
Então eu vou colocar aqui, ó, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Qual o outro ligante desse carbono? CH3. Qual o outro ligante desse carbono? CH3. Então eu percebi que tem isomeria cis-trans. Olha aqui, ó, esse ligante é diferente desse ligante. Estou analisando o meu carbono do lado esquerdo. Os dois ligantes são diferentes. Vamos analisar os dois carbonos agora do lado direito. O carbono do lado direito, os ligantes do carbono do lado direito são diferentes. Então esse também possui isomeria cis-trans. Já já eu vou desenhar o composto cis e o trans. Vamos pegar um ciclo aqui agora, ó. Esse aqui é um cloro. Aqui, ó, um cloro. Aqui eu vou colocar um hidrogênio. Aqui eu vou colocar um cloro. E aqui eu vou colocar um hidrogênio. Olha lá. Eu tenho um ciclo. Então eu tenho que observar se os carbonos, olha lá, ou se os ligantes do carbono do ciclo são diferentes. Ó, o cloro diferente do hidrogênio. E aqui o cloro diferente do hidrogênio. Então esse também apresenta isomeria cis-trans. Então aqui coloquei alguns exemplos mostrando se vai ter isomeria geométrica ou cis-trans ou não. Então eu verifiquei nesse segundo exemplo que não, porque os ligantes de um dos carbonos são diferentes. Já no primeiro exemplo, olha lá, os ligantes são iguais. Ou melhor, no segundo exemplo, os ligantes são iguais. No primeiro exemplo, ó, os ligantes são diferentes desse carbono da direita e esse aqui também são diferentes do carbono da esquerda. E tem a dupla ligação. Já no ciclo, eu observei que os carbonos aqui, ó, têm ligantes diferentes. O R1 é diferente do R2 e o R3 é diferente do R4. Então, para verificar, para a condição, para ter isomeria cis-trans ou geométrica, eu preciso ter carbono com dupla e os ligantes ser diferentes. E na cíclica, os ligantes do carbono ser diferentes. Ok? Então, eu coloquei alguns exemplos, né? 3 exemplos têm isomeria cis-trans e esse aqui não tem isomeria cis-trans. Ok? Tempinho aí para vocês pararem a aula para copiar esses exemplos. Aqui é só identifiquei se tem isomeria cis-trans ou não. Ok? Professor, mas eles não podem mudar de lado? Não, porque tem a dupla. Se tem a dupla, os lados não vai poder mudar. Se tiver lados diferentes, é porque são compostos diferentes, com propriedades diferentes. Aí que vai ter o cis e o trans. Então eu vou apagar aqui, para a gente colocar agora, para entender o que é esse cis e o que é esse trans, tá? Então eu vou colocar aqui. Primeiro, o que significa cis? Cis, mesmo lado. Trans, lados opostos. Vou colocar aqui o primeiro exemplo, ó. Esse daqui, ó, vai ser o cis. Vocês já vão entender já o porquê. E esse daqui, ó, vai ser o trans. Vamos entender isso. É o seguinte, se você observou aqui, ó, você pode ver, se a gente imaginar um plano aqui, lembrando, a ligação dupla não deixa eles rodarem. Diferente desse caso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo explicar. Vou mostrar aqui um que não tem dupla, ó. Esse aqui, por exemplo, não tem dupla, ó. Aqui, ó. Vou colocar um cloro aqui, hidrogênio, hidrogênio. Um cloro aqui embaixo, hidrogênio, hidrogênio. Então esse cloro pode estar aqui em cima, ou é o mesmo composto, ó. Não mudou nada, só mudou a posição. Mas é porque aqui é simples ligação, ó. Então, como é simples, esse de cima e o de baixo são iguais. Eu só mudei o lugar aqui, mas é o mesmo composto. Já quando é dupla ligação, a dupla impede essa rotação.
A dupla ligação vai impedir a rotação. Então ele não vai, esse composto é diferente desse. Ele não rotaciona. Então esse é um composto com propriedades diferentes desse composto. E por que esse é cis e esse é trans? Vamos pegar o bromo aqui, ó. Olha lá, ó. Eles estão do mesmo lado. Olha o bromo aqui, ó. Eles estão de lados opostos. Ah, eu poderia pegar o hidrogênio? Poderia pegar o hidrogênio, claro, também. Então aqui, ó, quando o bromo, se a gente imaginar um plano aqui, ele está no mesmo plano. Se ele está no mesmo plano, ele é cis, ou do mesmo lado. Se estão de lados opostos, ele é o trans. Então o exercício primeiro pode perguntar, existe isomeria geométrica cis-trans? Sim, porque esses dois ligantes do meu carbono da esquerda são diferentes. E os dois ligantes do carbono do lado direito também são diferentes. Então tem isomeria cis-trans. Aí identifique o cis e o trans. Esse daqui é o cis, ó, porque eu escolhi o bromo aqui no caso, que são iguais, do mesmo lado, e aqui eles estão em lados opostos. Então esse é o primeiro exemplo do composto cis-trans. Agora eu vou pegar um de cadeia fechada. De novo, ó, vou desenhar o cis e vou desenhar o trans aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. Pegar o hidrogênio, o cloro, pegar o hidrogênio, por exemplo, o CH3 aqui. Ó, vou pegar agora aqui, ó, o hidrogênio e o cloro, e aqui é um outro composto, tá? Porque como o ciclo também não permite a rotação deles. Então, se vocês observarem aqui, ó, primeiramente, os dois ligantes aqui são diferentes desse carbono da direita do ciclo? Sim. E esses dois ligantes também são diferentes do carbono da direita? Sim, são diferentes. Aqui é a mesma coisa. Só que agora, ó, vou pegar o hidrogênio, que são os elementos iguais. Ó, eles estão do mesmo lado, no mesmo plano. Então ele é cis. Esses agora, hidrogênio, ó, estão de lados opostos. Então ele é o trans. Olha lá, ó, cis, mesmo lado, trans, lados opostos. Então esse aqui é um exemplo de cadeia aberta e esse aqui, ó, é um exemplo de cadeia fechada. Senhor, não estou entendendo esse negócio de cis e trans. Você vai guardar o seguinte. Se eu tiver dois elementos iguais no mesmo lado, ou no mesmo plano, está no plano de cima, ele é o cis. Mesmo lado, ou mesmo plano. Se eles estiverem de lados opostos, tá? Ou em planos opostos, ele é o trans. Então, esse composto tem diferentes propriedades. Lembrando, isomeria tem que ter a mesma forma molecular. Lembram disso? Eles têm a mesma forma molecular. Isso para ser isômeros, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Mas eles têm formas estruturais diferentes. Continua valendo isso. E aqui eu tenho o composto que eu chamo de cis e aqui eu tenho o composto que eu chamo de trans. Numa cadeia fechada, a mesma coisa. Compostos iguais do mesmo lado ou no mesmo plano cis em lados opostos trans. Ok? Então esses foram alguns exemplos que ele pode dar para vocês. Professor, mas ele pode dar um nome e pedir a estrutura? Isso que eu vou fazer agora. Tá? Então eu dei os compostos, mostrei para vocês as estruturas cis e trans. Agora eu vou colocar nomes nesses compostos e aí nós vamos identificar o composto cis e o composto trans. Tá bom? Vou apagar aqui já para pôr os próximos exemplos. Então agora eu vou pôr o nome dos compostos aqui para a gente verificar se tem cis e trans. Primeiro, né, nesses exemplos aqui, o que a gente vai identificar? Primeiro, se possui isomeria geométrica ou cis-trans. E se existir, é para a gente escrever os isômeros, tá? Então, nesse exemplo, a gente vai escrever os isômeros cis e trans. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, pente, 2-eno, B, 2,
metil pente 1-eno C 3-metil pente 2-eno e aqui pode ser junto ou separado, tá? E aqui eu vou colocar um composto, por exemplo, but 1-eno. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é verificar se tem isomeria geométrica ou cis-trans. Então, primeira coisa, vamos anotar aqui, fazer os exemplos aqui. Então, primeiro, pente 2-eno. Então, vamos fazer aqui. Quem que é o pente 2-eno? Pente são quantos carbonos? Vocês já estão cansados de saber, né? São 5 carbonos. Eu estou escrevendo aqui, né, a estrutura desse composto. Pente 2-eno. No carbono 2 eu tenho uma dupla. Tanto faz, né, como você está montando, começar da esquerda ou da direita. Eu comecei da esquerda, ó, 1, 2. E agora nós vamos colocar os hidrogênios, ó, 3, 1, 2 e 3. Professor, mas como é que eu vou identificar aqui se tem isomeria geométrica cis-trans? Você vai primeiro pegar o carbono da dupla, colocar aqui, ó, evidenciar o carbono da dupla. E aí você vai ver os ligantes que tem em cada carbono da dupla. Nesse primeiro carbono aqui, ó, eu tenho o CH3 ligado nele e tenho o hidrogênio ligado aqui, ó. Eu vou pôr o hidrogênio aqui para cima e vou colocar o CH3 aqui, ó. Então vamos de novo. O primeiro carbono aqui da dupla que está do meu lado, lembra que é o carbono da dupla. Se tem dupla, pode ou não ter isomeria cis-trans. Vai depender se os ligantes são diferentes. Então tá aqui. O carbono, desse carbono da dupla do meu lado esquerdo aqui, que tem esses dois carbonos. Esse do meu lado esquerdo tem o hidrogênio e tem o CH3. Agora vamos ver esse carbono aqui da dupla do lado direito. Tem o hidrogênio, ó. E depois desse hidrogênio tem o CH2 e CH3. Então vou colocar ele aqui, ó. CH2, CH3. Então primeiro, existe isomeria geométrica ou cis-trans? Então tem o carbono com a dupla. Agora vamos analisar. No carbono da dupla, do lado esquerdo, os ligantes são diferentes? Claro, o hidrogênio é diferente do CH3. Vamos analisar agora do lado direito. O hidrogênio é diferente do CH2 e CH3. Então a condição, ok, está tudo certo na condição. Então ele apresenta isomeria cis-trans. O que eu vou fazer agora? Esse aqui eu já vi que é o cis, já fiz de propósito. Eu coloquei, sabendo que tem hidrogênio nesse carbono e hidrogênio, já coloquei em cima. Então esse composto é o cis. E agora eu vou desenhar o composto trans. Porque ele pode pedir se tem ou não isomeria e pedir para vocês mostrar se tem o cis e o trans. Então vamos aqui, ó. Agora, o cis do mesmo lado, o trans de lados opostos. Então eu vou deixar aquele hidrogênio lá e vou colocar o outro hidrogênio aqui. Professor, você só está invertendo. Não, não estou invertendo. É que existem os dois compostos, tá? Não estou invertendo nada. Ele não está rotacionando porque a dupla não deixa rotacionar. Ela impede a rotação. Então, voltando. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse é o trans. Por que que é o trans? Porque agora, ó, os iguais estão em lados opostos. Então, primeiro, verifiquei se tem um carbono da dupla. Tem. Segundo, vou montar dessa maneira para identificar os ligantes. O hidrogênio aqui em cima, tá? Aí está ligado a esse carbono. O CH3 está ligado a outro carbono. Então aqui eu tenho o hidrogênio e o CH3. São ligantes diferentes. Vamos no outro. O hidrogênio está aqui em cima, que eu coloquei ele aqui em cima. CH2 e CH3 coloquei aqui embaixo. Professor, mas se eu quiser montar esse primeiro, não tem problema, pode montar. Então eu montei aqui as estruturas cis e trans. Então esse daqui, pente 2-eno,
Na verdade, ele já não vai chamar pente 2eno. Ele vai chamar cis pente 2eno. E esse composto não vai se chamar pente 2eno mais. Ele vai se chamar trans pente 2eno. Ah, professor, então esses dois compostos são isômeros, claro. Tem a mesma forma molecular. Que tipo de isomeria que é? Isomeria geométrica ou cis-trans. E eu estou escrevendo para vocês os isômeros cis e o isômero trans. Cis, elementos iguais ou radicais iguais ou ligantes iguais do mesmo lado, e ligantes iguais de lados opostos é o trans. Então eu tenho dois compostos diferentes com propriedades físico-químicas diferentes, ok? Então eu fiz esse primeiro aqui, ó, pente 2eno, tá? Agora eu vou ver se existe isomeria no 2-metil-pente 1eno, ok? Já deu tempo de vocês copiarem lá o para-aula aí agora, né? Copia esse primeiro exemplo, que é o item A. E agora eu vou apagar e vou ver o item B. Primeiro, se possui isomeria geométrica e cis-trans, e se possuir, nós vamos escrever os isômeros, ok? Então, para a aula, copia, que eu já vou fazer o próximo. Então, agora, eu vou fazer o item B. Ó, o item B, primeiro eu preciso verificar se tem isomeria geométrica ou cis-trans. Então, vamos lá. Item B. Quem é o item B? 2-metil-pente 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Pus um E a mais aqui, né? Aqui 2eno. Aí, corrigi já. 2-metil-pente 1eno. Pente. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1, eu tenho uma dupla. Tá aqui. No carbono 2, eu tenho um metil. Vamos colocar os hidrogênios agora. Então, aqui tem 2 hidrogênios. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 já está certo. Aqui 2, aqui 2, aqui 3. A minha pergunta é, primeiro, existe isomeria geométrica ou cis-trans nesse composto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o carbono da dupla e identificar quais são os ligantes. Então, eu vou pegar esse carbono da dupla aqui, ó, só para vocês verificarem. Na verdade, dá para fazer direto. Eu só vou mostrar para vocês, depois eu ensino vocês a fazerem direto. Quantos elementos, quantos hidrogênios eu tenho nesse primeiro carbono? 2. E nesse outro carbono, eu tenho o metil aqui, e tenho CH2, CH2, CH3. Propil aqui em cima. Tá aqui, ó. Esse carbono tem o metil aqui, e tem esse propil aqui. Nesse primeiro carbono tem hidrogênio e hidrogênio. Então esse aqui não possui isomeria cis-trans. Por quê? Porque os dois ligantes desse carbono da esquerda são iguais. Então esse composto não possui isomeria cis-trans. Professor, mas aqui é diferente, ó. Não importa. Se um dos carbonos for igual, os ligantes, que não vai ter dois compostos, um cis e um trans, porque vai ser o mesmo composto. Então, esse daqui não apresenta isomeria. Se você olhasse aqui direto, como eu falei para vocês, ó, você olha nesse carbono, já tem 2 hidrogênios, você nem precisa fazer desse jeito. Tem 2 hidrogênios ligados, se tem 2 hidrogênios, eles são iguais. Se eles são iguais, não possui isomeria cis-trans, tá? Então, esse composto, apesar de ter a dupla, apesar do carbono do lado esquerdo, direito no caso aqui, serem diferentes, mas do meu lado esquerdo eles são iguais. Então ele não vai apresentar dois compostos, um cis e um trans. Tá ok? Muito bem. Esse foi o item B. Então já fizemos o A. Vamos agora fazer o C. 3-metil-pente 2eno. Aí para a aula, copia lá. Né? Anote que não tem isomeria. Se não tem isomeria, não tem o cis-trans. Ok? Vamos para o C agora. Então, o item C é
3-metil-pente 2N. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. No carbono 2 tem uma dupla. No carbono 3 tem um metil. Aqui 2, aqui 3, aqui 3 e aqui 1. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Vamos verificar. Olha aqui, ó. Vou colocar o carbono aqui. E eu verifiquei que aqui, ó, vai ter o CH3. Deixa eu melhorar aqui. O CH3. E vai ter também o hidrogênio. Então eu vou pôr aqui em cima o CH3 e vou colocar o hidrogênio aqui. Nesse outro, esse é o primeiro carbono, meu carbono da esquerda. Então eu coloquei o CH3 aqui em cima e coloquei o hidrogênio aqui embaixo. Agora vamos aqui, nesse outro carbono, tem um CH3, CH2, CH3. Então eu vou colocar o CH3 para cima e tem aqui, ó, o CH2, CH3. Esse é o item C, viu, pessoal? Ó, 3-metil-pente 2N, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pente. No carbono 2 eu tenho uma dupla e no carbono 3 eu tenho metil. E eu já fiz de propósito. Eu vi que tinha um CH3 aqui no primeiro e tinha um CH3 aqui no segundo carbono. Eu já coloquei os dois para cima. Então esse composto aqui, ó, é o cis. Professor, por que é o cis? E por que existe cis trans? Primeiro, tem a dupla ligação entre os carbonos. Olha os dois ligantes do meu carbono do lado esquerdo, são diferentes. Olha os dois ligantes do lado direito, são diferentes. Por que é cis? Porque eu fiz de propósito, já coloquei os dois em cima. Os dois metil em cima, os dois CH3. Então está do mesmo lado. Então esse é o cis 2 não. 3, que esse é o item C, né? 3-metil-pente 2N. Agora eu vou colocar o outro aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? O outro é o seguinte, um CH3 vai estar aqui embaixo, lados opostos, ó. O hidrogênio vai estar aqui, CH2, CH3 aqui. Então, esse agora, ó, tá em planos diferentes, lados opostos. Então, esse aqui é o trans, 3-metil-pente 2N. Pente 2N. Então, olha lá, fiz com vocês, ó. Esse C, 3-metil-pente 2N. Verifiquei aqui os ligantes diferentes, Tanto no carbono da esquerda eu tenho ligantes diferentes, CH3 é diferente de hidrogênio. E aqui no meu carbono da direita, o CH3 é diferente do CH2 e CH3. Então tem isomeria cis trans. Qual que é o cis? O cis eu vi o igual do mesmo lado. E agora aqui o igual em lados opostos. Esse é o isômero, primeiro cis e o outro o trans. Então, ele possui isomeria cis trans e eu escrevi os dois isômeros, o cis e o trans. Para terminar essa parte de exemplos, ó, o but 1N. Vou colocar ele aqui. But 1N, vou fazer o D aqui. But 1, but são 4, né? Vamos fazer igual eu sempre faço. 4 carbonos. No carbono 1 tem a dupla, certo? Então aqui 2 hidrogênios, aqui 1, aqui 2, aqui 3. Eu já vi que tem o carbono da dupla aqui e aqui. Nem vou fazer, porque esse carbono, ó, tem dois ligantes iguais, que são os dois hidrogênios. Então esse daqui não possui isomeria cis trans, tá? Esse possui o item C, esse não. Porque esse tem dois ligantes iguais. Professor, mostra pra gente. Mostra, ó. Vou colocar o carbono da dupla aqui, ó. Olha aqui, ó. H2. Então é um H aqui em cima,
um H aqui embaixo. Professor, mas de lá é diferente. Não tem problema. Por quê? Se aqui a condição tem que ter a dupla e o R1 diferente do R2 e o R3 diferente do R4. O R1 não é diferente do R2. Então, não tem isomeria cis-trans, o boot 1N. Professor, faz um ciclo. Tá bom, vou fazer um ciclo aqui. Eu não coloquei, eu vou colocar aqui item E e vou colocar um ciclo. Ó, então vamos colocar aqui um item E, o ciclo. Por exemplo, 1,2 diclorobutano. Um item E. 1,2 diclorobutano. Ciclo, né? Senão não é ciclo. Ciclobutano. Pronto. Ciclobutano é um ciclo com 4 carbonos. Ó. Se eu falei que aqui é o 1, esse é o 2. Então vamos colocar aqui, ó, 1 cloro, 1 cloro. Aqui fez 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui um hidrogênio. Aqui H2, H2. Já desenhei ele mostrando o cis. Olha aqui, ó. Os cloros do mesmo lado. Então esse é o composto cis 1,2, ó, 1,2 dicloro ciclobutano. Agora eu vou desenhar o trans. Ó, CH2, CH2, C simples, C. Então eu vou... poderia ter falado hidrogênio? Poderia também. Eu peguei o cloro, mas poderia ser hidrogênio. Porque os hidrogênios também são iguais, né? Mas eu destaquei o cloro aqui. Olha lá. Esse quem é? O trans 1,2 dicloro ciclobutano. Aí, ó. Esse daqui é um exemplo de ciclo. Agora eu vou fazer um da Unesp, que caiu na Unesp na segunda fase. Quando vocês copiam lá, eu vou colocar aqui um da Unesp. Ele pediu a mesma coisa. Se tem isômero, para desenhar um isômero cis-trans, mas no item A, ele pediu para a gente as funções. Quer ver? Eu vou desenhar o composto aqui. Então, o que ele quer? No item A, só para não precisar colocar iniciado, eu coloquei assim, ó. O item A, ele quer as funções orgânicas. E no item B, ele perguntou, ele quer que fornece as fórmulas do cis e trans, tá? Escreve aqui, ó, forneça as fórmulas. Vamos resumir isso aqui que é mais fácil. Ele falou para, se tiver, são os isômeros cis e trans. Ele já está afirmando para vocês. Ele fala assim, ó, forneça as fórmulas estruturais dos isômeros cis e trans e identifique-os. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu desenhar o composto, né? Senão a gente não vai saber nada. Aqui, ó, CH3, C dupla O. Aqui depois CH2, 5, que tem 5 CH2, para não escrever o 5, ele escreveu desse jeito. CH, CH, COOH. Então no item A, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal, no item A, identificar as funções. Aqui, C dupla O entre carbonos, que função é essa? Vocês lembram? Se não lembra, para a videoaula e vai lá procurar o que é o C dupla O entre carbonos. Procuraram? Já deu tempo? Para a videoaula, vai lá. Então quem procurou viu que o C dupla O aqui, ó, é acetona. E aqui, ó, COOH, quem lembra? COOH ou C dupla OH. Se não lembra, para a videoaula, vai lá ver. E depois vocês voltam aqui. Viram? Muito bem. Quem viu que é o ácido carboxílico. Isso mesmo. Se está com dúvida, vai lá e veja. Carboxílico.
Então tem a cetona aqui e o ácido carboxílico aqui. Agora ele pediu para a gente escrever as estruturas dos isômeros cis trans e identificá-los, tá? Caiu na Unesp, numa segunda fase, tá? Aquela fase aberta, ou segundo dia, que é o dia aberto lá. Então eu vi aqui que tem a dupla ligação e tem um hidrogênio em cada eles, então já vou colocar o cis. Ó, esse aqui é o B. Aqui, ó. Então eu vou colocar um hidrogênio para cima desse carbono e o hidrogênio aqui para cima também desse carbono, tá bom? E agora eu coloco o que restou. Ó, nesse carbono aqui tem o hidrogênio e tudo isso. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. CH2, 5. Quem mais? C dupla O, CH3. Essa parte aqui, ó. Toda essa parte eu coloquei aqui embaixo. E agora aqui embaixo, COOH. Esse daqui é o cis, porque lá, iguais do mesmo lado. E agora eu vou desenhar o trans aqui, tá bom? Eu vou colocar agora o hidrogênio aqui, deixar esse hidrogênio ali. Eu estou montando um outro composto, que é o composto trans. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para caber direitinho aqui. Então aqui, ó, desenhei essa parte aqui, que tá aqui, ó, tá? Que eu tinha desenhado embaixo. Agora esse aqui é o trans. Então eu escrevi os isômeros, tá? Os isômeros são geométricos, né? Cis trans. O cis está aqui em cima, mesmo lado igual do mesmo lado, e lados opostos o trans. Ok? Então essa parte aqui foi de isomeria cis-trans. Tem um caso que é um caso tipo um pouco diferente, que ele não chama mais de cis e trans, tá? Deixa vocês copiarem aqui, dá um tempinho para vocês pararem a aula para ter a lousa inteira. E aí vocês param a aula, copiem esse exemplo é da Unesp, já caiu na Unesp. E agora eu só vou mostrar um que é diferente, que ele tem os ligantes todos diferentes. E é o tipo de cis trans, mas não é cis trans. A gente vai chamar aqui de... Vou colocar aqui o exemplo na lousa, enquanto vocês copiam. Rapidinho. Só para vocês verem que é um pouquinho diferente. A gente fala que é EISE, é isomeria geométrica EISE. E é tipo um cis na verdade o E é tipo um trans, que é opostos. E o Z é tipo, é escrito em alemão, tá? Que é o juntos. Ou eu posso falar que é mesmo lado também, tá? Então esse é tipo um trans e esse é tipo um cis. Mas não é. Ele é EIZ, tá? É só um tipo aqui para vocês verem. O que é isso? É quando os 4 ligantes são diferentes, ó. Flor, olha aqui, ó. Hidrogênio, cloro, iodo, tá vendo? Ó? Não, aqui é iodo, isso. Deixa eu pôr esse hidrogênio, já tá de cá. Ó, tem isomeria geométrica, só que não é cis-trans, é EIZ. E significa lá do alemão opostos e Z juntos. Você pode pensar que o E é tipo trans e o Z é tipo cis. Mas não é, é EIZ. Por que é EIZ? Porque todos os ligantes são diferentes, tá vendo? Todos os ligantes são diferentes. Quando todos os ligantes são diferentes, eu tenho que mostrar para vocês o E, que a gente fala das maiores, os números atômicos maiores em lados opostos. E o Z, os maiores números atômicos do mesmo lado. Eu vou desenhar aqui para vocês. Primeiro, professor, como é que eu vou saber os números atômicos ou a massa do radical ali, do radical ou do, como se diz, do R, né, dos ligantes. Você tem a tabela periódica, tá? Eu vou colocar aqui para vocês que eu peguei, ó, o H é 1, mas está na tabela, tá? No vestibular está na tabela. CL17 e o I53. Então vocês vão lembrar assim, ó, os maiores números atômicos em lados opostos. Então, se eu tiver os maiores números
atômicos, tá? Os maiores números atômicos de lados opostos, é o E. Agora, o Z é quando eu tenho esses maiores números atômicos ou as massas, tá, dos radicais em lados, em o mesmo lado, ele é o Z. Vamos montar ele aqui então. Então aqui eu montei primeiro. Dentre esses dois, qual que tem a maior número atômico? É o flúor. O flúor que tem o maior número atômico entre os ligantes lá do lado esquerdo. Entre o cloro e o iodo. Quem que é entre o cloro e o iodo? É o iodo. Então, maiores números atômicos em lados opostos é quem? É o E. Então eu já tenho ele aqui, ó. Esse daqui é o E, que é tipo um trans, tá? Por que é diferente? Porque os 4 ligantes são diferentes. Quando os 4 ligantes diferentes, tem como pôr 2 iguais em cima e 2 iguais embaixo. Então, os maiores números atômicos entre o hidrogênio e o flúor é o flúor. Entre o cloro e o iodo é o iodo. Então, se os maiores números atômicos, ou se for radicais, CH3, CH2, maiores massas, eles vão estar em lados opostos. Isso não cai muito, tá? Eu só estou falando porque vai que o vestibular pede e você vai falar assim, nossa, eu nunca vi isso. Então eu estou mostrando para vocês, tá? Agora o que eu estou fazendo? Eu estou colocando para vocês os de maior massa do mesmo lado. Então, quando os dois de maior massa estiverem no mesmo lado, é o Z. Ok? Esse não cai muito. Mas eu falei assim, eu vou mostrar para o pessoal que também tem o E, que vem do alemão, que significa opostos, e o Z, que vem do alemão, que significa juntos. Você pode associar o E, opostos trans, o Z, juntos cis. Tá ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Valeu, até a próxima aula. Bons estudos!